Entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, avaliação das mudanças de rumo na crise política pelas novas ações da Polícia Federal nas operações Lava Jato e Zelotes. Quem analisa é o cientista político Marco Aurélio Nogueira, coordenador do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Muito obrigada, professor, por estar aqui. O PT completa 36 anos em tempos de agruras jamais pensadas. Um partido com perfil histórico como o PT tem condição de resgatar a credibilidade e a confiança que já teve um dia? Olha, Maria Lídia, eu acho que, como qualquer partido, o PT também tem condições de reagir a essa situação em que ele se encontra hoje, que é, como você bem disse aí, inédita na história do partido. Quer dizer, os partidos políticos, eles são organismos vivos, que têm como reagir às circunstâncias que os prejudicam. Agora, se isso acontecerá ou não, é algo que nós vamos ter que acompanhar os desdobramentos dessa crise atual, porque é uma coisa que depende tanto de uma grande determinação política, de uma grande vontade política por parte dos dirigentes do PT, como de uma recuperação de algum tipo de fé, de confiança que a militância do PT historicamente acumulou em relação ao partido. Essas coisas todas hoje estão em baixa, por conta da crise, por conta das acusações que cercam uma parte da direção, dos dirigentes do partido e por conta dos problemas que afetam particularmente a grande liderança do PT, que é o presidente Lula. Presidente Lula, o programa partidário do PT teve um tom muito forte de desagravo ao presidente Lula, ali apresentado como vítima de uma elite inconformada com a derrota nas urnas. Esse argumento que é repetido por lideranças, pela direção do PT, de que tanto o PT como o presidente Lula são vítimas, né, de quem não quer um trabalhador, representante do povo no poder. Esse argumento ainda é convincente para a maioria da população, considerando o peso das revelações dessas ações da Polícia Federal, da Lava Jato e das Zelotes? Olha, eu acho que esse argumento, essa posição do PT, é um argumento que está desidratado, digamos assim. Ele perdeu a eficácia porque ele, na verdade, está repetindo mais do mesmo, né, e não consegue agregar basicamente aquilo que a população está querendo ouvir, que são explicações a respeito dessa confusão toda. Então, eu acho que ele seguramente representa, é um indicador poderoso da perda de credibilidade do próprio ex-presidente no que diz respeito ao conjunto da sociedade. Agora, a sociedade brasileira é uma sociedade muito diferenciada, que tem níveis e camadas sociais que se apropriam das informações de modo muito heterogêneo. Então, é provável que uma parte da população do Brasil ainda esteja convencida da vitimização do próprio Lula. Eu vi a análise, eu queria até ouvir a sua opinião, de que mesmo com o crescimento do índice de rejeição ao ex-presidente Lula, há quem analise que a crise econômica acaba fortalecendo o presidente Lula, porque desperta uma espécie de saudosismo naqueles que foram beneficiários dos tempos, né, da fartura da época em que o presidente governou o país. Lula, assim, seria imbatível, mantendo eleitores fiéis, uma espécie de Corinthians que, mesmo perdendo, a torcida permanece ali. Dá para dizer que Lula é o timão na disputa política nacional? Eu, como corintiano, eu diria que não dá para dizer, porque os corintianos têm uma relação com o time que é completamente diferente da relação que os eleitores de Lula têm com ele. O Lula é um messiânico, né? Uma pessoa que veio para a política brasileira revestida de uma auréola, né? De um mito, e com o qual ele cresceu e se fortaleceu na vida política brasileira. Mas se nós olharmos as coisas de alguns anos para cá, 2, 3 anos para cá, ele tem perdido
esse prestígio de maneira gradual, né? E essas denúncias que cercam a figura do presidente, a sua gestão e depois da sua gestão, são denúncias muito fortes, que provavelmente vão, aos poucos, comprometer o eleitorado mais fiel do Lula, né? Eu acho que a questão é nós descobrirmos em quanto tempo esse processo vai transcorrer e qual será a reação do próprio Lula. Porque uma coisa que o Lula precisa desesperadamente hoje é de tribuna, porque ele precisa falar, né? Ele precisa aparecer, ele precisa colocar a cara não só para ser vista pelas pessoas, como para ser identificada pelas pessoas. Ele provavelmente vai ser levado a produzir um certo distanciamento já está, em relação à presidente. Já está, né? Já está. O próprio PT está colocando em xeque a sua relação com o governo, né? E isso tudo significará a possibilidade dele reverter o quadro ou não, né? Nós vamos ter que acompanhar para ver como é que esse discurso Lula, PT e governo Dilma vai se estruturar daqui para frente. E o PMDB? Ontem, o programa partidário do PMDB fez duríssimas críticas à situação em que está o país e de uma forma até dramática, né? Que com certeza quem assistiu se identificava com aquilo que estava dizendo, falando da inflação, da dificuldade, como piorou tudo, etc. Como se o PMDB não tivesse no governo, como se aquela conversa não tivesse nada a ver com o partido. Qual é a do PMDB num discurso desse? Ele é governo ou assumiu o vazio que a oposição deixou? Então, ele está tentando ser as duas coisas, né? O que é algo de difícil construção no quadro político, sempre. Ele é governo porque ele é vice-presidente, tem metade do ministério, né? Então, ele está envolvido com as ações de governo e depende dessas ações para poder fazer a sua volta ao centro, reafirmar a sua posição no centro do processo político brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer pagar o custo do desgaste governamental. Então, ele tenta fazer assumir uma posição de distanciamento crítico do governo, que é parte dele, do qual ele é parte, né? Então, é uma operação aparentemente contraditória, paradoxal. E o programa a qual você se referiu deixou isso muito claro. Ele é um programa que parece de um partido de oposição, né? E o Brasil tem partido de oposição? Efetivamente exercendo a oposição? Olha, eu acho que aí nós tocamos num ponto que é relativo à qualidade da disputa política brasileira, né? Nós estamos num momento, talvez, dos piores da história brasileira, pelo menos da redemocratização para cá, no que diz respeito ao debate democrático, né? Quer dizer, as questões policiais hoje estão sendo mais importantes do que as questões políticas. Os partidos, a classe política, os ativistas não fazem mais o debate de ideias. Fazem a defesa e a acusação. A própria população, né? A própria população, porque a população no jantar, chega... nos bares, onde as pessoas se reúnem. Exatamente. Né? Só se fala disso. Esse clima chega à população desse jeito. E a grande dificuldade que nós estamos localizando no processo político é de reversão desse quadro. Porque se não houver uma reversão, a questão que vai ser posta na mesa, saber como é que o governo sobreviverá, como é que o Congresso Nacional adotará políticas e medidas que representem algum tipo de resposta a esse quadro econômico-social gravíssimo que o país está vivendo, né? Então, eu acho que o tema central da democracia brasileira é como recuperar a própria democracia, naquilo que diz respeito essencialmente ao seu núcleo central, que são as ideias, as propostas, os programas de ação, né? E isso a classe política está devendo isso ao país. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Estela.